PSTU Alagoinhas, no ar. O imortal, que é o imortal? O imortal é um pivete nascido no gueto. De tanto chorar não consegue sorrir, de tanto sofrer já não sente mais medo. O imortal é aquele pivete que se humilhou no hiper bom preço. Só que agora não pede esmola, ele quer a joia, bolso, dinheiro. Suas palavras já não o comovem, acho bom da senha do cofre. Seja chique, madame, não grite. Seja forte, não chore, não chore. Nossas forças foram sugadas, nossas vidas nem foram cotadas. Fora no sermão da igreja, nossa alma não valia nada. Desconheço as leis e regras e meu pai viciado em merla. Apanhava 3 vezes ao dia, hoje meu coração é de pedra. Meu sentimento é só de vingança, só que ainda sou uma criança que herdará o reino do céu, ou fiel no fiel da balança. Sou um monstro criado por ti, no lixão do Jaracati. Foi ali que eu vi minha mãe caripando o rango pra mim. Foi ali que eu vi os irmãos, todos negros com calo nas mãos. Atração, cowboy que filmava na sacada de sua mansão. Foi ali que eu vi o contraste, 2 cidades numa cidade. Foi ali que eu vi que nós era patrimônio da desigualdade. Foi ali que encostei os lábios na taça do ódio e tomei o elixir da vida com erva colhida no jardim da morte. Virei imortal. Eu sou imortal. Virei imortal. Eu sou imortal. O imortal tem cheiro de morte, moleque pobre no esgoto da vida. Não teme a morte nem a polícia, o noticiário da mídia. O sistema fabrica imortais, o ciclo não se desfaz. Morre um, nasce em 3 lugares, eis aí o plano eficaz. O presente é sempre meu tempo, o meu tempo é sempre presente. Meu passado é só sofrimento, meu futuro eu carrego nos pentes. Vocês arrancaram minha alma, não foi? Vocês me jogaram na bala, não foi? Vocês me tiraram feijão com arroz, vocês me deram uma arma depois. Vocês humilharam minha mãe, vocês viciaram meu pai. Vocês sabem bem como faz para fabricar imortais. Minha vida não vale a moldura da obra de arte de Portinari, nem o vídeo de Cicarelli sendo possuída na praia. Mesmo assim sou mais resistente. Fui criado na lama, o seu filho é cheio de frescura. Chama aí, pregada de mama. Vocês que se abanam com leque, arrancaram o sorriso da plebe. Não satisfeito, você quer arrancar o estatuto que mal me protege. Vocês não respeitam o direito, é só preconceito com o lado de cá. Vocês criaram o pop, o Robocop pra me matar. Mas aí eu não temo a morte, eu não posso morrer. Imortais seremos milhões, enquanto o capitalismo viver, serei imortal. Eu sou imortal. Virei imortal. Eu sou imortal. O imortal é um paranormal, um animal, psicopata, sem direito a porra nenhuma, transformado num homem de pata. Se protege como pode da tropa de choques, marionete. Despenou um boy que cheirava na entrada do estúdio 7. Foi manchete no Imparcial, foi destaque no Bandeira 2. Contemplado pelo governo, isso aí ele nunca foi. É o terror, seu tataravô liderou revolta de escravo. Hoje o boy pede pros homens, elimina esse desgraçado, tá empurralado, faz passeata, pede uma repressão da polícia, incrimina cantor de rap, bate palma por tropa de elite. Esse é o pique da luta de classe, os imortais, esses são artes, os coveiros da burguesia, espalhados por todas as partes. Olha o contraste na cena da ponte, olha quem tá debaixo da ponte, olha o carro em cima da ponte, é uma Ferrari de 500 conto, Edson Monstra e Jânio Warley. Filma o contraste, ou então cala a boca, cadela, que queima a favela de segunda sapa. Desse cenário, é ou não é? O imortal também já foi anjo, arrancado do paraíso, transformado num belo do monstro, sob os escombros do capital. Então, sangra você burguesia, faça fogo no renascença, um diamante da periferia. Não era isso que vocês queriam? Ódio na veia, revólver e capuz. Pra você que enriqueceu, desviando o dinheiro do SUS. Pra você que compra canal de TV com dinheiro de favelado, com milhões na conta da tia, quem nem sabia lá no coroado. Esses são fatos, esse é o fardo pra quem vive neste inferno. Tira o sono de Vidigal, tira o sono de Coronel Melo, verde, amarelo, azul e branco, manchado de sangue. O imortal é tua cria, burguesia assassina e gangster.
Saudações socialistas, boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma live do PSTU, como já é costumeira, às quarta-feiras, às 19 horas. Peço que quem puder compartilhe essa live, curta e comentem para transformarmos essa live em uma conversa com todos os participantes. O nosso tema de hoje é Juventude, Raça e Classe, diálogos da diversidade. Temos para esse bate-papo aqui Guto Aragão, que é estudante de História, militante do Rebeldia, Juventude da Revolução Socialista, e Priscila Nascimento, que é professora de História da rede privada do município de Alagoinhas. O nosso tema de hoje é um tema de permanente luta dos negros no Brasil, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Haja vistas manifestações que vem acontecendo aí, desde o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, que, na verdade, culminou com vários protestos, mas que essa questão do massacre negro já não é uma novidade, é uma constante na realidade. Então, nós vamos convidar aqui nosso companheiro Guto Aragão para dar o seu ponto de vista sobre essa conjuntura que temos hoje em relação à questão da juventude, do negro, essas questões de classe, e, se possível, falar um pouco também de como é que chegamos a esse ponto através da história que nos colocou com esse mal que é o preconceito racial. Boa noite, companheiros e companheiras, todos aqui presentes. Muito obrigado por estar prestigiando aí mais uma live do PSTU Alagoinhas. Inicialmente quero agradecer os camaradas de Alagoinhas que me convidaram a participar da live hoje. Eu que militei os primeiros 5 anos de minha experiência no partido aí na Regional de Alagoinhas. Me mudei agora para Aracaju, mas permaneço aí com os camaradas nessa luta firme e forte. Meu nome é Guto, né, para quem não me conhece. Tranquei minha faculdade de História recentemente, estou agora estudando para regressar à universidade aqui na UFES. Sou profissional liberal, né, batalho no dia a dia pela minha sobrevivência, né, como tantos outros negros de origem trabalhadora, né. Nossa ideia hoje aqui é debater, né, o conceito de raça aliado com um debate de classe, porque não tem como, pessoal, não tem como entender o que é o racismo, né, por que o racismo se enraiza na sociedade sem também entender a motivação econômica por trás disso, né. Entendemos que o ser humano ele não nasce por si só racista, né, é uma construção ideológica, uma construção social que atende interesses muito que vão se resumir a uma questão econômica, principalmente, que cria esse imaginário grotesco dentro da população, né? Vamos lembrar inicialmente que nós, aqui no Brasil, vivemos um histórico de 300 anos de escravidão formal, por assim dizer. Tem uma luz aqui atrás, né, pessoal, que tá complicado. E esses 300 anos foi o que motivou, que garantiu uma acumulação primitiva de capital tão grande, né, para a burguesia europeia, um acúmulo de dinheiro tão absurdo, né, por explorar a mão de obra do negro africano, sobretudo, e do indígena também, que vivia aqui nessas terras antes de sermos invadidos, né, que permitiu que se houvesse a Revolução Industrial e a construção da sociedade capitalista tal como conhecemos hoje. É interessante já colocar que nesse primeiro momento, né, que mesmo após a dita abolição da escravidão, quando a escravidão deixou de ser algo legalizado no Brasil, nunca houve, né, desde que o negro deixou de ser escravo, formalmente falando, nunca houve uma política de inclusão desses negros que saíam, né, que ganhavam sua liberdade e serem inseridos na sociedade capitalista que vinha se formando.
Esses negros nunca não tiveram acesso a emprego, não tiveram acesso a disputar, né, de igual para igual com aqueles trabalhadores que não eram escravos, né? O contrário, na verdade, né? Porque o Estado brasileiro decidiu investir, né, nos imigrantes europeus para virem aqui e investir na construção de todo o imaginário racista, né, para superexplorar essa nova mão de obra, para que esse negro não tenha condição de se inserir na sociedade, não tenha condição de ter o mesmo grau, o mesmo nível de competitividade como eles tentam vender para nós que a meritocracia é o que define quem vai ser vitorioso e quem não vai, quando a gente sabe que desde o início, desde que nós chegamos aqui, nós chegamos com muitos pés atrás. Nós começamos numa situação muito difícil, né? E já passando aí, avançando bastante até a realidade de hoje, não é muito diferente, pessoal. Quando a gente vai observar a situação da juventude negra no Brasil, é uma situação de abandono, é uma política de encarceramento em massa, é uma política de extermínio dos jovens negros desse país. É um sentimento que o jovem negro, sobretudo periférico, tem de desilusão, de não se enxergar dentro de um processo social onde ele é um ser protagonista. Ele não é difícil o jovem negro na sua juventude ele enxergar um caminho onde ele vai ser bem sucedido, ele vai ter uma vida confortável pela frente, né? E por que isso? Justamente pelas contradições do capital, as contradições da sociedade capitalista, que tende a nos fazer acreditar que aquele jovem negro periférico ele é para minimamente completar ali um ensino médio e servir como mão de obra barata, né, para gerar lucro para um patrão, né, para gerar lucro para um burguês, para um empresário. Então, e isso se escancara nessa situação pós-pandemia, onde o desemprego, que já era altíssimo, alavancou ao absurdo, o grau de informalidade está lá em cima. E quem foi que perdeu a maioria dos empregos nesse processo? Foi a mulher negra periférica, que foram as primeiras a serem mandadas embora, foram as pessoas que sempre amargaram a fila do desemprego, que sempre foram preteridas nas vagas de emprego, mesmo tendo qualificações ainda melhores, ou aquelas que foram preteridas de oportunidade de crescimento dentro da própria empresa, justamente por causa desse ideal, essa ideologia criada, que perpassa sobre todos os campos da nossa existência, desde o profissional ao cultural. E aí a gente tem uma série de retrocessos, né, que dos poucas vitórias que nós conquistamos pela luta do povo negro, a gente já está sendo ameaçado nesses próximos, está sendo retirados e ameaçados a perder ainda mais nesses próximos períodos para frente, porque a gente está aí agora, né, tendo uma experiência com um governo escancaradamente racista, como é o governo de Jair Bolsonaro, e a política neoliberal do Guedes, que inclusive, né, já pensa aí. Inclusive, algo interessante para a gente já colocar nesse primeiro momento é que, já para concluir, já está pensando, sim, inclusive, em perder. A gente vai conversar, acho, no terceiro bloco sobre isso, em tirar as cotas raciais. E o vereador negro de São Paulo, o Holiday, deputado, não sei qual é o cargo dele, está comemorando que aprovou na CCJ um projeto de lei para tirar a cota racial, que é uma luta de 30 anos aí de conquista, né, do negro desse país. Mas é isso, para começar, né, para iniciar o debate de tudo que a gente vem conversando. A gente tem muito tempo pela frente ainda e vamos à luta, pessoal, vamos bater um papo legal. Lembra aí de seguir nossa página aí, pessoal, quem puder, tá? Segue a página aí, curte, interage aí no chat, faz perguntas aí que a gente está aqui para bater um papo legal com vocês. Obrigado, vamos lá. Muito obrigado, Guto. Realmente, esse final de fala de Guto aí nos remete aos capitães do mato, né? Que infelizmente, ainda hoje no século XXI,
temos negros querendo combater negros. E isso é muito, muito ruim, muito complicado. Vamos chamar a professora Priscila Nascimento para que a mesma possa dar sua impressão sobre essa questão e, se possível, também falar da questão da mulher negra que carrega e tem que romper duas barreiras muito complicadas, né? A barreira de ser negra e a barreira de ser mulher. Uma palavra, professora Priscila. Boa noite a todos os companheiros. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, ao convite do PSTU para participar dessa discussão. Espero que, né, possa, de alguma forma, contribuir, né, para a realização da discussão, lembrando sempre que em uma sociedade racista, né, não podemos apenas ser contra o racismo, né? É necessário uma luta efetiva, é necessário levar essa discussão para o campo político, para outras áreas, enfim, para que ela possa ser problematizada de forma crítica e de forma a compreender aí os diversos setores da sociedade. A fala de Guto, ela é muito... Boa noite ao companheiro Guto também, né? Explica muito bem essas questões que estão relacionadas ao racismo estrutural no Brasil, né? E esse racismo estrutural, ele se manifesta em diversos setores, né? Em diversos aspectos da nossa sociedade, né? Esse racismo estrutural, ele está presente quando nós temos uma pequena representatividade aí de homens e de mulheres negras dentro da nossa política, né? Esse racismo estrutural, ele se manifesta na segregação espacial das nossas cidades, né? Nossos locais aí de convívio. Ele se manifesta aí no processo de favelização, na pobreza, e ele também está relacionado ao gênero, né? Quando se fala da mulher negra no Brasil, nós estamos falando do outro. E para a gente começar essa discussão, eu trouxe aqui algumas informações para a gente partir aí, poder continuar. A Secretaria de Segurança do Estado divulgou recentemente que a Bahia ela está em terceiro lugar em violência contra a mulher, agora em 2020, e é o segundo estado com maior taxa de feminicídio, desculpa. Dentro desses dois índices aí, nós vamos ter uma maior taxa, tanto da violência quanto do feminicídio, né, das agressões, enfim, da violência, está dirigida às mulheres negras, né, quando comparada com as mulheres brancas, né. Vivemos em um país em que a mulher negra, é bem falado também, como o Guto pontuou, segundo dados do IBGE, em 2019, nós tivemos, quando equiparada a indivíduos brancos e do sexo masculino com o mesmo grau de escolaridade, nós temos um déficit nos nossos salários, nosso pagamento, mesmo exercendo a mesma função, né? Então, é urgente que a gente busque esses espaços para dialogar. Por mais que compreendemos, né, a luta do gênero e tantos outros aspectos, a luta da mulher negra como a minoria, precisamos entender que essa minoria é no sentido de grupos segregados, mas do ponto de vista de números, nós não somos minoria, né? E nós precisamos, né, ocupar esses espaços de resistência. A mulher negra é a grande representante da sociedade brasileira, né? A mulher negra é a força motriz do nosso país, é ela que luta por justiça, ela que luta por educação, e nesse aspecto nós temos um exemplo maravilhoso e recente, né, da luta aí de mulheres negras, de mulheres jovens,
que, a partir da organização, principalmente da organização a partir das redes sociais, e levantando aí a hashtag sobre o adiamento do Enem, né, conseguiram que as provas fossem adiadas. Essas mesmas instituições, mesmos grupos, eles estão tentando também o cancelamento do Enem, que há aí nesse processo questões intrínsecas e relacionadas diretamente ao racismo estrutural, a uma população de jovens, de mulheres e de homens negros que já são excluídos, né, por conta do nosso processo educacional com diversos problemas e que, por estarem segregados, não conseguirão estudar para o Enem. Então, é uma luta que continua e que elas vêm desempenhando de forma maravilhosa. E isso é muito importante, a necessidade de ocupar esse espaço, de garantir direitos que já existem e entender que nós só somos minorias no sentido da segregação, mas que não somos minorias em número, não. Vale lembrar também que nós vivemos um momento muito complicado no nosso país politicamente, né? Com um governo que vem retirando, né, direitos que, à base de muita luta, né, foram garantidos aí ao longo da nossa história. Temos uma ministra aí, intitulada aí a senhora Damares, que vem com o discurso de que as políticas têm que ser direcionadas à família, né? As pastas que antes eram voltadas para políticas públicas voltadas para a seguridade de mulheres em estados, principalmente de vulnerabilidade, né? Com o discurso de que essa política tem que ser voltada para a família, tem aí estabelecido padrões políticos extremamente conservadores, né, que põem em risco diversas liberdades aí conquistadas a muito custo pelas mulheres e principalmente por nós, mulheres negras, né? Enfim, acredito que seja de suma importância a gente ocupar esse espaço para garantir aí desses direitos e continuar na luta. Seguimos aí a nossa conversa. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Priscila. Assim, a minoria, nós somos a maioria da população, sim, mas somos minoria no que se trata de ocupar cargos de poder. Isso conta também a ministra Damares, quando ela fala em família, e todos nós vamos imaginar qual é o modelo de família que ela está falando, ou ela finge que não sabe, ou faz de maldade, né? Porque muitas das famílias brasileiras são formadas por mulheres e seus filhos. Então, esse modelo de família que ela fala e que tem que financiar esse modelo de família é também racista. Outra coisa que eu gostaria de ver é a questão do trabalho. A professora Priscila entrou na questão falando da mulher, mas eu gostaria de ouvir tanto o Guto como a professora Priscila sobre a relação dessa mulher negra com o trabalho, as dificuldades. Como eu acabei de dizer, muitas famílias são compostas de mulheres e seus filhos apenas. E como é que fica essa relação de trabalho da mulher negra nesse contexto, Guto? Vamos lá, pessoal. Falar de trabalho no Brasil é algo muito complicado, primeiro porque a gente lida com números que, por si só, os números que são divulgados não condizem com a realidade, né? A gente pega aí o IBGE que diz que tem 14% de desempregado no Brasil. Isso é acreditar que cada 10 pessoas em idade de trabalho, quase 2 pessoas apenas estão desempregadas, né? Eu acho que se a gente olhar um pouquinho para o lado, a gente vai perceber que, sobretudo na periferia, não é bem assim, né? Por quê? Porque eles medem em quem está procurando emprego apenas. Mas já tem muita gente que já desistiu de procurar emprego há muito tempo, que vive de bico, que vive de um trabalho informal aqui, outro ali, né? Que são subempregos, os trabalhos estão precarizados, né? E esse desemprego no Brasil, ele, se a gente for contar desemprego, subemprego, bico, ele é mais de 50%. Entende? E esse desemprego ele é principalmente para a população negra, sobretudo a mulher negra da periferia.
porque é todo um processo de exclusão no mercado de trabalho. Hoje em dia, você trabalhar de carteira assinada, recebendo míseros R$ 1.045, por negro da periferia, é um privilégio, é muita coisa, porque é tão difícil de conseguir, né? Tão difícil de conseguir, mas você bota na ponta da caneta, cara, R$ 1.045 não dá para absolutamente nada. E poucos são aqueles que conseguem, porque quando você vai disputar essa vaga de emprego, a mulher negra, que muitas das vezes teve seu processo de formação descontinuada, não teve acesso às melhores oportunidades de componente curricular por questões subjetivas que são impostas pela sociedade, vai disputar com a branquinha, bonitinha, do olhinho verde, que o chefe vai olhar assim, não quer nem olhar o currículo, não quer nem olhar nada, essa aqui acabou. Né? É uma situação de calamidade mesmo. E a gente ainda tem que escutar, né, gente defendendo que as pessoas que têm a Bolsa Família como renda não quer trabalhar. Velho, é de você se indignar ao extremo, achar que uma pessoa, né, qualquer quer que seja, vai viver apenas com aquela pequena renda de Bolsa Família porque ela quer, porque ela acha que é lindo, que ela... Oh, rapaz, é uma situação de calamidade, realmente, né, a situação de emprego no Brasil. E agora eles tentam, de toda forma, de todo jeito, avançar na aprovação, na construção, na implementação da tua carteira verde e amarela, que só vai terminar de lascar com o mercado de trabalho do Brasil. Por quê? Você tira uma série de direitos, né, que a CLT nos garante, né, principalmente nos jovens do primeiro emprego, né, e os patrões vão demitir seus funcionários que estão na CLT para contratar os jovens com trabalho muito mais precarizados nessa carteira verde e amarela. Então, o que isso faz? Isso já cria uma base, um parâmetro de negociação lá por baixo. O patrão vai falar assim, eu vou te demitir e contratar uma carteira verde e amarela. Né? Então, vai rebaixar ainda mais a condição de trabalho do jovem, do negro na sociedade. Né? Jussi Clécia mandou uma pergunta excelente aí, né? Que é o limite do empreendedorismo negro na sociedade capitalista, né? Jussi, um abraço, Jussi, minha amiga, salvou muito, né? Muito tempo. Velho, esse ideal do empreendedorismo é um negócio que é impressionante, porque ele faz você pensar, né? Que você só consumir aquele tipo de informação, né, de motivação, de crescimento, e não sei o que, investir, você vai ser um grande empresário, aí você vê aquele cara lá que tá ganhando R$100 mil em uma semana, aí você, eita, rapaz, eu vou ficar rico. Aí você vê aquele modelo lá de pessoas dizendo, eu consegui, e tome. Só que eles não dizem, né, que por trás dessa veia de sucesso, de luxo, que eles prometem ao empreendedorismo negro, existem 100 desempregados que estão ali minimamente tentando sobreviver com uma renda minúscula. E isso você vai reproduzindo a lógica do capitalismo, que conforme você vai conseguindo alcançar um novo passo de sua sanha empreendedora, você vai explorar um outro negro, um outro trabalhador, né, que vai ter vai explorar mais valia dele, vai lucrar em cima dele, vai fazer com que essa relação de poder se perpetue sempre. Então, esse mito do empreendedorismo, que inclusive foi muito, muito incentivado pelo governo dos PTs, né, do PT, o empreendedorismo e tal, e o incentivo ao crédito, né, e o que foi que isso aconteceu, o que isso gerou um boom de desemprego absurdo, e gerou um boom de endividamento ainda brutal. É difícil hoje em dia você olhar para o lado e você conversar com os colegas e você não vê a maioria ainda até hoje endividado por esse acesso ao crédito e a falta de condições de conseguir cumprir, porque o capitalismo é cíclico. O capitalismo, ele, ao mesmo tempo que ele avança um pouquinho, dá alguns direitos, a gente conquista alguns direitos ali, a necessidade do lucro acima de tudo chega ali na frente e você perde. Ele corta. E é o que a gente está vendo agora. Os poucos direitos que a gente vai conquistando, a gente está perdendo. Né? Então, aqui para a gente falar um pouco sobre emprego nesse caminho. Ô, Elmo, vai dizendo quanto é o tempo que a gente tem para cada resposta, porque se deixar eu vou falando aqui e eu vou embora.
Não, não tem não está estipulado não, mas nós vamos conversando mesmo. Então, Aí beleza. agora eu queria passar a palavra para a Priscila e fazer um comentário antes. É, quando o Guto fala da pergunta que José Clécia fez do empreendedorismo, eles tiram essas pessoas que eles colocam como empreendedores da lista dos desempregados. É o que ocorre com os motoristas de aplicativo, os motoboys, tudo isso. Motoboys que eram empregados de alguma empresa, hoje não são mais empregados de ninguém, são empreendedores. E se virem, compre sua moto. Se você ficar doente, é problema seu. Se você cair com a moto, é problema seu, o prejuízo é seu. Tudo isso. Então, essa ideia de empreendedorismo que não é empreendedorismo, é, na verdade, um subemprego, na verdade, e não empreendedorismo. Professora Priscila, gostaria de comentar sobre a questão da mulher negra e do emprego. E também, se quiser, pode também falar dessa pergunta aí da Jusiclésia sobre o empreendedorismo negro na sociedade capitalista. De modo geral, né, nós, a população negra, nós estamos na base das desigualdades social, da desigualdade de renda, né, da distribuição de renda do nosso país. E no caso da mulher negra, né, nós ainda temos um déficit a mais. Né? Como eu disse, a mulher negra ela ainda ganha menos que o homem negro. Nessa perspectiva, né, e lembrando todo esse contexto do racismo estrutural, né, da maior dificuldade do acesso à educação, de uma educação de qualidade, de formação qualificada e tudo mais, nós ocupamos aquelas vagas que realmente são mais precarizadas, né? Nós ocupamos aqueles cargos mais precarizados, que têm os menores salários, né? Se nós formos comparar, por exemplo, mesmo com formação acadêmica, né? Uma mulher negra com formação acadêmica, nível superior e pós-graduação, ela chega a ganhar quase R$1.000 a menos do que um homem branco, só para dar um exemplo. E quanto a esse empreendedorismo negro, tem alguns aspectos que eu gostaria de comentar a esse respeito, e um deles está relacionado ao conceito de empreendedorismo, né, como o Elma acabou de falar, que está sendo utilizado atualmente. Né? Eu vi um termo muito interessante, que ele fala que, ao invés de utilizarmos esse termo do empreendedorismo, poderíamos nos referir como a uberização da economia, né, quando a gente fala desse momento de crise do capitalismo. Né? O indivíduo ele vai para a formalidade, ele não tem assistência nenhuma, ele trabalha em condições precárias, mas essa é a única chance de sobrevivência que ele tem, né? Então, confunde-se muito justamente toda aquela falácia desse empreendedorismo com essa uberização, né, da economia que nós estamos vivendo. E mesmo aqueles que conseguem ser bem-sucedidos quanto a esse empreendedorismo negro, existe aí as barreiras, né, que são impostas por nossa sociedade, né, sociedade extremamente racista. O empreendedor negro, ele tem mais dificuldade para encontrar financiamento, linhas de crédito. Normalmente, esse tipo de empresa, ou microempresa, ele tem uma menor quantidade de funcionários quando comparados, né, a empresas, né, de indivíduos brancos. Eles têm uma maior dificuldade de venda e propaganda dos produtos. Enfim, ele encontra aí diversas dificuldades, além de faturar menos, é claro, do que outras iniciativas. Obrigado, professora Priscila. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta a respeito desse tema, dessa questão que a gente colocou, do trabalho, da mulher negra, do empreendedorismo, temos uma pergunta aqui. Olá, boa noite. Peço licença para lançar uma pergunta. De que maneira vocês vão lutar para ver um aumento de oportunidades trabalhistas para a comunidade negra e pobre? Então, eu vou passar essa pergunta para Guto e depois fica aberto para a Priscila Fanui fazer os comentários.
Oi, pessoal. Primeiro, mandar um abraço para minha amiga Cléia. Oi, Cléia, beleza? Cléia botou um ponto muito importante aí, que é o Black Money, né? Que as empresas, né, elas identificaram no período recente que eles também poderiam lucrar muito em cima das nossas pautas, né? A pauta racial, a pauta LGBT, né? Como teve recentemente a questão da propaganda da Natura, da Tami ali, que gerou toda aquela controvérsia na sociedade. É a Natura, uma empresa lucrando, né, com a nossa luta, né? Gerando muito rios de dinheiro, mas de fato não agrega em nada para a luta como um todo, né? Só serve para perpetuar essa mesma lógica econômica. E eu pego esse gancho justamente para responder a pergunta da Mailine, né? Obrigado, Mailine, pela pergunta, pela contribuição, porque, veja, na sociedade que vivemos, a economia ela é pensada para gerar lucro. Ela é pensada para gerar lucro para quem está lá em cima, para quem detém os meios de produção, para quem são os donos, os burgueses, os donos das empresas, né? Nesse sentido, qualquer emprego, que qualquer pessoa que chegar para você e falar, eu vou gerar emprego, eu vou fazer acontecer, vou combater o desemprego, eu, nunca vai resolver o problema. Por quê? Porque esses empregos que é gerado sob a lógica do capitalismo só será gerado se gerar lucro para alguém. E esse emprego sempre será precarizado. Porque os empregos mais precarizados sempre virão para nós, os negros que somos a base da cadeia produtiva, porque eles nos fizeram assim, eles nos colocaram lá e fazem de tudo para nós não saímos, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é como gerir a sociedade. Será que é dessa forma que está aí, verticalizada, atendendo ao interesse da burguesia, que é quem bota o dinheiro na mão dos representantes? De forma alguma, né? Para a gente conseguir mudar isso, a gente tem que colocar o poder na mão do povo, de fato, né? Botar o poder na mão dos negros para decidir como gerenciar a cidade, como gerenciar a sociedade, né? A partir dos conselhos populares que vão ser formados nos bairros, nas fábricas, e aí com poder deliberativo. Não é o orçamento participativo que é lançado aí, não, que você tem um pequenozinho orçamento assim para decidir como é que você vai aplicar. Não, é para definir, de fato, deliberar para onde vai o recurso, como a gente vai direcionar os investimentos, como a gente vai fazer o que a cidade vá para frente. Só assim que nós, como um todo, negros, conseguiremos superar as dificuldades do sistema capitalista, não mais verticalizado, né? E o principal, o Brasil precisa de tanta coisa, tanta obra de infraestrutura, tanta obra pública, para poder dar a nós um mínimo de infraestrutura, tá? Porque é que sempre essas obras são feitas por parcerias público-privadas, né? Ou seja, o dinheiro público financia para uma empresa privada lucrar em cima do dinheiro público. Então, o que isso acontece? Superfaturamento de obra demais, né? O dinheiro que o Estado paga para o trabalhador, a grande maioria vai para a empresa, e o trabalhador, quando chega lá embaixo, recebe quase nada, né? Então, se esse tanto de obra pública que a gente tem que fazer, né, nós mesmos, o Estado mesmo, a população mesmo, for direto, for primarizado, né, com certeza a gente consegue fazer muita coisa, dar uma condição de trabalho muito maior, dar oportunidade de trabalho muito maior, e sem precisar ter o compromisso de gerar lucro para alguém. Entende? É todo esse sistema que nós precisamos questionar. Num sistema capitalista, numa forma capitalista de pensar a sociedade, nós sempre seremos o elo mais fraco. Então precisamos mudar isso. Precisamos mudar essa forma de pensar o mundo, mudar essa forma de entender as cidades, entender a sociedade, entende? E nós do PSTU nos propomos a isso, né? E não somos nós que vamos sermos o salvador da pátria, nada disso. Quem disser isso, desconfie. Nós queremos construir, junto com a classe trabalhadora, junto com os negros, junto com as mulheres, né, em conjunto, um novo modelo de sociedade que, de fato,
atenda nossos anseios e nos traga dignidade de vida como um todo. Porque não é só acordar para ir trabalhar, para voltar, para dormir, para trabalhar de novo, para gerar lucro para alguém. Isso não entra em minha cabeça de forma alguma. Obrigado, Guto. Agradecer a pergunta de Mailine e ela pediu licença para fazer a pergunta. Eu vou pedir licença a ela para fazer alguns comentários. Quando ela fala de que maneira vocês vão lutar para ver o aumento de oportunidades trabalhistas. Não somos nós só que vamos lutar. Temos que ser todos nós juntos lutando por novas oportunidades e por melhores oportunidades para a nossa classe. O sistema capitalista não tem nenhum interesse em acabar com o desemprego. A conta é simples. Se o sistema capitalista acabar com o desemprego, quem vai ser a reserva que ele vai ter para manter os salários baixos? Se todo mundo tem emprego, ele não vai ter como manter os salários baixos. O desempregado é a reserva de mercado do capitalista para manter quem está trabalhando na chamada rédea, né? Para manter ali, como o Guto falou, é sair para trabalhar, voltar para dormir, para no outro dia trabalhar novamente. Porque se não for num dia, se ele faltar um dia, tem outro na porta para ocupar o espaço. Então, essa é a lógica do capitalismo para manter o empregado ali preso no cabresto e com salários péssimos e mantendo a reserva dele lá, que são os desempregados. Então, o capitalismo não tem nenhum interesse em resolver esse problema. Então, quem vai fazer essa luta, quem vai buscar essa mudança, somos todos nós. Todos nós temos que vir para a luta dos trabalhadores para poder construir essa mudança. Não adianta ficar aguardando propostas de capitalistas, de burguês, que está aí oferecendo empregos mágicos, que na verdade no capitalismo não vai existir, como o companheiro Guto falou. Se tiver mais alguma pergunta sobre a questão do emprego, algum comentário, a gente faz. A gente vai entrar agora em outra questão, que é bem pertinente à questão da juventude, que é a questão do Enem, que já foi comentado por Guto e pela professora Priscila, também as cotas e as oportunidades de emprego. Se os camaradas quiserem falar especificamente da oportunidade de emprego para os jovens, acho que já ficou bem clara essa questão. Eu traria 3 questões: Enem, cotas e lazer para a juventude negra, com a palavra a professora Priscila Nascimento. Veja só, existe, né, principalmente quando pensamos o contexto desse governo atual, muitas polêmicas envolvendo as cotas, né, que muitas vezes de uma forma, de uma interpretação, né, um tanto quanto equivocada, é apontado como privilégio, né, e é muito importante a gente deixar claro que cotas não são privilégios, né? Cotas fazem parte aí de diversos programas, ou deveriam fazer, né? De reparação racial, reparação social, e elas existem justamente porque, por conta de todo esse processo de uma sociedade baseada na exploração, né, de uma sociedade que priva, né, de uma maioria para possibilitar, o desenvolvimento e o enriquecimento, na verdade, de um grupo específico, e elas só não seriam necessárias, né, a minha interpretação, né, lembrando que estamos aí passíveis de outras, se realmente nós tivéssemos uma sociedade estruturada de uma forma diferente, como o Elmo acabou de sinalizar, Guto também, né? Uma sociedade igualitária em que todos tivessem acesso todos tivessem acesso e esse acesso fosse de qualidade, enfim, possíveis para todos, sem que aí precisássemos nos escravizar ao capitalismo. Quanto ao Enem, né? E há uma necessidade latente e urgente de se discutir o Enem e dessa galera jovem, né, que serão
e que já estão sendo os mais prejudicados, caso essa prova realmente venha a acontecer na data que está prevista, né, é necessário, urgente, a discussão e as manifestações efetivas mesmo que nesse momento nós, por conta aí do contexto da pandemia, estejamos aí restrito as manifestações online, é de urgência e importância, porque já temos aí uma precarização da educação, já temos um déficit gigantesco do acesso da nossa comunidade negra ao ensino superior, e o Enem é uma dessas portas, né, para se alcançar o ensino superior. Então, é de extrema urgência que seja defendido que o Enem seja cancelado. Infelizmente, né, as camadas aí que estão no governo atualmente, acredito eu, que pensam viver num maravilhoso mundo imaginário, né? Nós temos aí uma parcela significativa, se não a maioria, de estudantes que sequer têm acesso à internet, né? Uma grande parte que não tem o equipamento em casa para acompanhar essas aulas online. Então, como esses estudantes vão realizar uma prova se nem ao menos o conteúdo básico para ela foi oferecido, né? Se nem ao menos a oportunidade de se preparar para essas provas foram oferecidos. Passa a palavra aí ao companheiro. Sobre a questão das cotas que a professora falou, algumas pessoas falam em meritocracia no Brasil. É interessante falar em meritocracia quando você vem de uma família de escravocratas, né? Porque se a gente for pensar, foram 388 anos de escravidão legal, que até hoje ainda existe resquícios da escravidão no Brasil. Essa escravidão não acabou simplesmente com a lei. Ela permaneceu por muito mais tempo e até hoje ainda tem situações de escravidão no Brasil. Se a gente for pensar, são 139 anos de ilegalidade dessa escravidão. Mas isso, assim, quando houve a chamada Lei Áurea, que diz que estava libertando os escravizados, essas pessoas foram expulsas das fazendas e empurradas para as periferias das cidades. Como é que você hoje vai cobrar meritocracia e vai dizer que a cota não é necessária? A cota é reparação, é o pagamento pela construção desse país, na verdade, porque quem construiu esse país, tomando chicotada no ombro, foram os negros. Quem trabalhava eram os negros. Os burgueses, patrões, os donos dos escravocratas, estavam na Casa Grande, curtindo, tendo seus lazeres, enquanto os negros estavam trabalhando e construindo essa nação. Então não dá para falar em meritocracia em relação às cotas em um país tão desigual para os negros como é o Brasil. Eu vou passar a palavra para o companheiro Guto, para que ele possa fazer as considerações dele. Pessoal, falar de cotas e Enem é algo que me indigna bastante, porque, veja bem, foram mais de 30 anos o movimento negro lutando por reparação. Mais de 30 anos nessa luta, tentando, correndo, batalhando. O governo do PT em 2002 se elegeu dizendo ao movimento negro de suas bases que isso seria uma prioridade. E ali, ao longo do ano 2000, ali, as universidades foram cada uma colocando seu sistema de cotas bem timidamente ali. E essa lei só foi ser aprovada, de fato, em 2012, a lei de cotas. E é uma lei de cotas, pessoal, muito, muito limitada. Por quê? Veja comigo, velho. Se no Brasil nós temos aí mais de 60% de negros, e esses que são aqueles que, como o Elmo muito bem colocou, construíram o Brasil sob a chicotada, né? O Brasil se construiu em cima do nosso sangue. Como é que você coloca uma lei de cotas que basicamente você vai perder 15... vai para 1/4 da população negra? Entende? A lógica seria, se você quer fazer realmente uma reparação,
é que essa lei de cotas fosse diretamente proporcional à população negra nesse país. Ah, mas aí não sei o quê, porque o branco não vai conseguir. A gente tem que se preocupar nesse momento em conseguir que o negro tenha acesso, recuperar o tempo que foi tirado de sua ancestralidade, de sua história familiar, as condições de dificuldade que ele teve, e tentar, entende? Então, se nós temos 60% de negros, e isso ainda é subnotificado, que na minha leitura, eu acho que mais. Como é que você aprova a lei de cotas que só 15% da população tem acesso? Entende? Além disso, o PT, na experiência que nós tivemos com o PT, né, que disse que ia resolver tudo, nós tivemos 2 programas principais de acesso à educação nesse país, que foi o FIES e o ProUni. Houve um aumento da população negra nas faculdades, na cidade teve, isso é inegável. Mas sob que preço, sob que custo? Como foi isso? Primeiro, os negros que não conseguiam bater de frente e entrar na Universidade Federal, Universidade Estadual, Universidade Pública, são aqueles que tinham que recorrer ao FIES e o ProUni. E o que é o FIES e o ProUni? É a transferência de recurso público para a iniciativa privada. É você transferir o dinheiro público, que poderia ser investido na maior estruturação das universidades públicas, em ofertar cursos de mais qualidade para mais pessoas, abarcar mais pessoas na universidade pública, né? É você garantir uma permanência estudantil para todas essas pessoas que têm a capacidade não apenas de estudar, mas sobreviver para se dedicar aos estudos. Mas esse dinheiro não, esse dinheiro tem que ser revertido em lucro para as grandes corporações educacionais e para os grandes bancos que aqui emprestam e financiam esse dinheiro pelo FIES. Eu, particularmente, sou um das vítimas do FIES. Entrei no FIES, fiz 3 semestres de Direito, me desempreguei, não tinha como continuar pagando R$300 por mês. E aí? Tô com a dívida no banco lá para pagar. Como é que eu vou pagar? Entende? Eu e tantas outras pessoas que precisaram recorrer ao empréstimo de uma instituição financeira para poder ter acesso à educação. E que vitória é essa? Será que se esse dinheiro não fosse de fato direcionado para garantir o acesso à educação, sobretudo dos negros e das negras periféricas, não seria muito melhor para todos? Mas por que não é assim? Porque tem interesses econômicos por trás de tudo isso, e justamente na experiência que nós tivemos com o PT. Entende? Então, por isso, não adianta a gente tentar repetir o que já foi feito. Nós tentamos colocar, né, depositar nossas forças em um sistema institucional, achamos que as pessoas que se diziam nossos representantes iam chegar lá dentro e ia resolver, mas a necessidade econômica, a necessidade do poder pelo poder, da negociata, da troca, nossos direitos foram trocados, né, em negociações com a burguesia. Entende? Jeane colocou uma pergunta aí que eu não vi, tem como colocar novamente. E aí vamos falar sobre o Enem. Pronto, vamos lá. O Enem. Quem tem o mínimo de empatia, velho, percebe que não tem como você garantir uma isonomia numa disputa. Primeiro que o Enem já é complicado. O vestibular já é complicado. Porque você entra no processo de meritocrático, por entre aspas, muitas aspas, para quem vai ter acesso às melhores vagas. E quem é que tem essas melhores vagas? É quem estudou nas melhores escolas, que são as escolas particulares. Quem tem dinheiro a pagar isso são os filhos da burguesia, ou aquele trabalhador que se quebra na vida para garantir que seu filho tenha uma educação realmente. Então, por aí o Enem já é complicado. Ainda mais quando o jovem periférico, sobretudo a população negra, sequer tem acesso a uma internet de qualidade para manter seus estudos nesse período de pandemia. Por quê? Pararam-se as aulas. Óbvio, necessário, que não tem como ter aula, e agora estão querendo voltar às aulas, e isso é um absurdo. Mas pararam-se as aulas. O filho lá do burguês está lá com seu quartinho bonitinho, a escrivaninha, o livrinho lá, o notebook, internet, banda larga, está lá acessando o seu cursinho online virtual, acessando, tá o dia todo ali estudando. Quando chegar o Enem em janeiro, ele vai tirar de letra. Ele pode dedicar o tempo dele para fazer isso. E nas horas vagas ele vai fazer o quê? Jogar League of Legends. O negro periférico, o que ele faz? Ele precisa trabalhar
né, para completar o orçamento familiar, né? Ele sequer tem um computador para trabalhar, no máximo um celular com banda larga, né? Isso eu coloco uma situação de uma grande parcela da população. Uma internet 3G, né, que não tem como você assistir vídeo, não tem como você acompanhar direito aula presencial e mais. Quem dirá ter dinheiro para pagar cursinho preparatório para o Enem? Se já é difícil em condições complicadas, em condições normais, imagine agora. E aí, como se organizar para barrar o Enem? A gente sabe que é muito difícil. Por quê? Porque os interesses lá, eles fizeram uma votação, um plebiscito aí, meio louco, que eles escolhiam quando é que ia ser o Enem. Né? Se era em maio, janeiro, ou manter a mesma data de antes. E aí ganhou, diz eles que ganhou agora em janeiro. Mas veja, se o poder não está em nossas mãos, da classe trabalhadora, da juventude, né? Se a gente delegou nosso poder para pessoas que não têm interesse mesmo que nós temos uma capacidade de negociação muito difícil. O que tem que ser feito, que é necessário ser feito, é organizar a juventude como um todo, né? E fazer enfrentamento, ir para a luta, ir para a rua, ir manifestar, ir tentar fazer guerra para não deixar acontecer. A gente sabe que é muito difícil porque o momento da luta meio que passou agora, né? Mas o que tem que ser feito é isso, é tentar compensar o tempo perdido e tentar ver se esse Enem não acontece. Mas a gente está mais propício a enfrentar esse Enem, né, e não conseguimos nossas vagas, justamente só para atender a interesses de setores econômicos, do que de conseguir barrar isso agora. Isso é inevitável. Né? Então, temos que nos organizar, temos que nos fortalecer, para que não permitamos mais que esse tipo de ataque continue ocorrendo sobre a juventude negra desse país. Essa construção do Enem em janeiro, ela é injustificável. Porque o principal objetivo do Enem é a entrada na universidade. Assim como as escolas estão sem aulas, as universidades também estão sem aulas. Não vai ter entrada no início de 2021 nas universidades. A única coisa que está se construindo aí é garantir a vaga da burguesia em detrimento dos poucos pobres negros que com muita garra conseguem. Então, até os poucos que conseguem estão perdendo essa oportunidade de ingressar na universidade por pura maldade do governo, porque o objetivo é entrar na universidade e ninguém vai entrar na universidade no início de 2021, porque não cancelar esse Enem ou colocar essa data numa oportunidade que todos tenham o mínimo de chance de estudo. Né? Que, assim, o terceiro ano do ensino médio, quem não tem celular, quem não tem internet, não está estudando, ou seja, como é que vai fazer o Enem? Muitos sequer tiveram oportunidade de fazer a inscrição, porque faziam as inscrições nas escolas, tinham oportunidade de fazer nas escolas fechadas, abriu a inscrição do Enem e esses alunos sequer tiveram a oportunidade de se inscrever para fazer o Enem. Então é uma maldade muito grande essa questão. A forma de combater isso é a luta. Como o Guto falou, a juventude estudantil, a juventude brasileira tem que se organizar e buscar seus direitos, e buscar os locais de poder também, não é delegar, como o Guto falou. A gente não quer que a juventude se organize para delegar poderes a ninguém, não. A gente quer que a juventude se organize para ocupar o lugar de poder que é deles, de direito. A juventude negra tem o direito de ocupar os locais de poder também nesse país. Vou passar a palavra para a professora Priscila, para ela dar as considerações dela sobre essa pergunta e fazer outras considerações também. Os colegas foram bem precisos, né, e bem abrangentes, né, concordo com os aspectos que ele apontaram aí a respeito de como realizar essa luta para, né, a possível aí, o cancelamento do Enem. E aí eu gostaria de ressaltar que existe a UBS,
né, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? A UBS que está na luta para o cancelamento desse Enem, né, que esteve atuante para que ele fosse adiado e ainda está na luta para que ele seja cancelado. E a UBS, ela é formada justamente por vocês, por estudantes que estão aí na luta pelos seus direitos e pela garantia aí garantia da seguridade, da educação, do acesso à universidade, como os colegas pontuaram muito bem. Então, uma dessas opções aí juntar-se aí esse movimento, que mesmo no período de pandemia tem realizado manifestações online, levantada aí hashtags, Twitter. Nós sabemos que o campo digital é uma arma, né, muito grande na luta por direitos, na garantia de direitos, e que a população, né, os jovens têm usado muito bem. Só enfatizando, né, mais um aspecto, quando eu estava discutindo, né, sobre essa questão do Enem, eu vi um dado relacionado à pandemia que diz que o jovem negro, só complementando a fala dos colegas, o jovem negro, ele tem 60%, se não me engano, mais possibilidade de ir a óbito, né, pelo Covid do que o jovem branco, né, justamente pela exposição que ele tem, por precisar e necessitar para sobreviver, de trabalhar, de ir às ruas e tudo mais, né? Então, para além das condições básicas para estudar, que nesse momento não existe, ainda temos aí uma ameaça invisível que, mais uma vez, aponta aí a sua mira para nossa população jovem e negra. Obrigado, Priscila. Eu gostaria que colocasse a pergunta de Andrei, era um pouco extensa, não deu para fazer leitura. Mesmo em dias normais, os negros e menos favorecidos têm dificuldades para ter um bom desempenho em vestibulares. Como nós podemos melhorar esse fato? Essa melhora disso aí é como a gente vem discutindo o tempo todo nessa live. É a mudança do sistema. O sistema capitalista não quer que negro vá para a universidade. Os próprios representantes do governo colocaram que o pobre tem que sair do ensino médio para o mercado de trabalho. Então, a gente só vai melhorar o desempenho no vestibular, só vamos estar participando das universidades, participando de todos os campos dentro da universidade, quando a gente construir essa luta de classe. E essa luta de classe precisa dos jovens, precisa das mulheres, precisa dos negros, precisa de todo mundo que venham junto nessa luta para poder mudar essa situação. O sistema capitalista não vai permitir, de forma alguma, que se melhore a entrada de negros na universidade, que não é interesse deles. Eles querem manter os negros com ensino médio no máximo. E ensino médio hoje, porque com o advento da tecnologia, precisa se ler manuais, precisa fazer essas leituras, e é isso que eles querem do jovem negro, que ele aprenda simplesmente a manusear uma máquina e fique lá repetindo isso durante 49 anos agora, né? Eu era 35 anos, agora durante 49 anos, e depois se aposente e com 2, 3 anos morra, que é o que eles querem dos negros, é isso, apenas a força de trabalho. Então, é importante que se organize as lutas, assim como Priscila falou, é importante o engajamento, pelo menos os que têm a oportunidade de ter acesso à internet, e a maioria dos jovens tem facilidade em estar divulgando, que façam suas divulgações de diversão, mas que também pensem na questão política e se engajem nesses movimentos, como o do UBS, como Priscila falou, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a União dos Estudantes brasileiros, para os que já são universitários, que construam essa luta também, que lutem junto
e venham junto com a gente nessa luta, nessa batalha contra esse sistema perverso. Uma coisa que eu acho que nós devemos conversar um pouco também, e ainda mais falando em jovens, é a questão do lazer. Nós sabemos que todos nós necessitamos de lazer, mas os jovens têm muito mais energia e precisam do lazer. Então, como é que a gente pode discutir essa questão, pensando na periferia da cidade de Alagoinhas, nas periferias das grandes cidades, como é que a gente pode pensar que se dá esse lazer e como é que a gente pode pensar em um lazer diferente para os jovens. Com a palavra, Guto. Vamos lá, pessoal. Me permita só retornar um pouquinho na pergunta do Pedro, né, que o Elmo já respondeu. O que eu ia falar aqui, só queria dar uma pincelada justamente nesse sentido. É por isso a importância de se discutir o tema racial aliado à questão de classe. Entende? Porque a grande parte do movimento negro, do movimento de juventude, dissocia as duas coisas. E dessa forma a gente nunca vai conseguir alcançar nossos objetivos. E justamente eu pego esse gancho para entrar no que a Priscila colocou sobre a UBS. A UBS ela faz a oposição de esquerda dentro do movimento estudantil, mas aquela oposição de esquerda que ela serve como uma escola de formação de políticos para ser as referências dentro do sistema democrático vigente. Né? O próprio presidente da UBS, ele foi eleito com 16 anos quando era secundarista e agora foi reeleito com 20. Aí eu não entendo. É secundarista, entende por quê? É um processo de construção institucional. Né? Nós construímos o Rebeldia justamente porque nós percebemos que não conseguíamos mais dar enfrentamento, né, às condições que a juventude enfrenta dentro dos mesmos aparatos de juventude que já era construído no Brasil, né? A UNE e a UBS. Construímos a ANEL em 2009 e depois construímos o Rebeldia, justamente porque esses aparatos estão na mão da UJS há mais de 20 anos e entra luta, sai luta e eles estão do lado errado da trincheira que nós argumentamos, nós reivindicamos. Então, a gente precisa retomar esse momento estudantil em nossas mãos, entende? E não deixar na mão dos burocratas para utilizar de nossas pautas para crescerem entre eles. E tratando sobre o lazer, é um tema central, pessoal, porque, primeiro, a juventude negra e periférica não tem acesso à cidade, né? Porque a periferia, geralmente, é afastada, né, principalmente nos grandes centros, é bem distante para se deslocar, pegar o metrô, pegar o ônibus para ir para o centro da cidade. Em Alagoinhas não é diferente, porque o ônibus coletivo de Alagoinhas é um dos mais caros do Brasil. Você pega um trânsito de 10 minutos ali, você paga o mesmo preço que paga em uma capital, né? E você já tem dificuldade de subsistir, quem dirá de pegar o ônibus. E mesmo com o vale estudantil que vai pela metade, pesa no orçamento de uma família que já vive ali no limite, né? Além disso, hoje em dia, o que a juventude gosta? Gosta de internet, gosta de jogo, né? Gosta do Free Fire, do League of Legends, gosta de estar conectado, e nem isso a juventude tem acesso. Por quê? Porque o serviço de internet para a periferia é pífio, é horrível, é deprimente, porque não é interessante para eles que vivem do lucro ofertar um serviço melhor na periferia que não tem condições de pagar mais também. Entende? Então a internet não está a serviço da classe trabalhadora, está também a serviço do explorador, da empresa que fornece serviço e quer lucrar em cima disso. Né? A mesma coisa o transporte público, né? E as concessões de transporte de Alagoinhas, o PSTU já fez muita luta sobre isso, é uma obscenidade. Né? E como você vai trazer acesso da população, do jovem negro, à cultura, né? A biblioteca de Alagoinhas, como é que tá? Como é que anda? O acesso à literatura? Né? Abandonado. Não é isso mesmo? Como é que anda o acesso a um teatro? Né? Hoje em dia, claro que o juventude não gosta muito disso, mas também não é incentivado esse tipo de arte. Né? Não é o artista que vive do teatro hoje em dia está passando muita dificuldade. Por quê? Porque o poder público não se interessa, não liga,
para a arte, né? Porque a arte emancipa, a arte abre o olho, a arte faz com que você deixe de enxergar as coisas no quadradinho, assim, no linear, e você começa a ter uma visão mais ampla das coisas. E para quem está no poder, quem está dominando, não quer que o negro tenha essa visão ampla das coisas, a visão crítica das coisas, né? Pois é, muito bem colocado pelo Pedro. É uma dificuldade do universo, uma prefeitura fazer um centro esportivo no bairro. Fizeram ali no Ferroaço, recentemente, ali na Santa Teresia, que demorou quase 10 anos para ficar pronto um ginásio, uma quadra. E a manutenção é ao léu, né? Não é interessante a cultura, entende? Para eles. Não é interessante fomentar isso. Eles não querem que nós tenhamos cultura. Eles querem que nós consumamos, né? A gente produza para alguém e consuma o produto de alguém. É o que eles querem passar para a gente, é só isso. Né? Eu queria também trazer, a gente já tá avançando lá da live, eu queria trazer um pouco sobre o processo de luta, né? Do ascenso da luta do povo negro que está acontecendo, sobretudo nos Estados Unidos, e que respinga sobre nós aqui, porque observe que nós não vemos mais na mídia o que está acontecendo, mas lá continua um processo extremamente radicalizado do movimento negro contra o genocídio policial. Um tema que aqui no Brasil é central, né? O extermínio da população negra. No final do mês de outubro, mais um negro foi morto pela polícia norte-americana, né, com 7 tiros nas costas. O cara não quis ser preso, né? Ele foi andando em direção ao carro dele, a polícia pegou e deu 7 tiros no cara. Veiculou na internet a mesma coisa, um branco resistiu à prisão, não quis ser preso, foi andando pro carro, a polícia ficou lá. Por favor, senhor, por favor, não sei o quê. A mesma coisa aconteceu aqui, aquele vídeo do Alphaville aqui, o policial no Alphaville assim, todo, não sei o quê, o cara botando pra lenhar no policial, e o policial... Porque a diferença do tratamento da polícia com a juventude negra nesse país. Mas eles lá estão resistindo, tá muito radicalizado, tá tendo luta, de fato, enfrentamento grande, mas a nossa mídia não mostra isso pra gente. Por quê? Porque nós continuamos amortecidos. Não quer que nós nos entendemos que para a gente acabar com esse extermínio da polícia, e a polícia no Brasil é a que mais mata, a Priscila trouxe um dado muito importante aí, que a polícia da Bahia é uma das mais assassinas do Brasil, né? E nós precisamos fazer luta, nós precisamos enfrentar, nós não aceitamos mais essa polícia militarizada, essa polícia que tem uma forma de agir que remete à ditadura militar, foi construída naquela época e continua agindo naquela época, para fazer guerra ao povo negro. Eu pergunto, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Tá? A droga, ela não é cultivada nem criada dentro da periferia. Ela vem de outro país, de outro local, passa pelas fronteiras, cruza o Brasil todo até chegar na periferia. Porque a polícia só invade e mata lá dentro. Por que a polícia não tem a mesma agressividade quando pega um helicóptero cheio de cocaína na fazenda de um burguês? Quando pega um avião de um empresário transportando droga? Quando pega um avião da Força Aérea Brasileira com droga? Por que não é agressivo? Só é agressivo na favela. Entende? É uma política de extermínio. E não sei o que eu estou falando, não. Essa é uma lei que foi... A lei antidrogas foi sancionada em 2006 pelo governo Lula, que foi o responsável por aumentar o encarceramento e o extermínio da população negra. Justamente aquele que o movimento negro achou que viria para salvar foi quem aprovou esse projeto de lei, espelhado no que o Reagan fez nos Estados Unidos, que diz assim, só para concluir aqui, é o que diz na lei antidroga que o Lula aprovou, que para definir se o sujeito ele é usuário ou traficante, é subjetiva a interpretação da força policial, e dentre os itens que ele vai analisar tem o local e a condição social. Ou seja, se o branquinho playboy da zona de elite for pega com a mesma quantidade de droga, ele vai ser enquadrado subjetivamente pela interpretação da polícia como usuário. Mas se o negro da periferia for pego com a mesma quantidade, ele é traficante. Entende? Então é por isso que precisa aliar o debate de racial, mas também o debate de classe, para a gente questionar
as alianças daqueles que dizem nos representar, mas se aliam com a burguesia, se alia com os partidos conservadores, se alia com os partidos que estão aí para retroceder em nossos direitos. Entende? É por isso que eu convoco, aproveito para convocar todos que estão assistindo essa live, convocar toda a juventude negra e também os brancos que tem que se somar a essa luta antirracista, que só nós, em conjunto, coletivo, a gente vai conseguir mudar a sociedade que está aí. Só nós, militando por aquilo que acreditamos que seja um modelo de sociedade melhor, a gente vai conseguir enfrentar esse poderio econômico que domina não só o Brasil, mas o mundo. Entende? Então é isso, pessoal. Vamos à luta, e só a luta muda a vida. Sobretudo os povos oprimidos, principalmente. João Guilherme colocou um comentário aqui. Uma coisa interessante é que os negros nos Estados Unidos são muito mais unidos e engajados do que os negros no Brasil. Ainda são muito defasados em nos ver como irmãos e como um povo reprimido que precisa se unir. Realmente, obrigado aí, João Guilherme, pelo comentário. Realmente é verdade. Os movimentos negros nos Estados Unidos são muito mais organizados, muito mais engajados do que no Brasil. Na verdade, quando eu digo a luta na rua, a ida na rua, a mobilização dos negros na rua, ela é muito limitada a certas circunstâncias que ocorrem e limitada a certos locais. Quando acontece a morte de um habitante de uma comunidade, eles fazem ali na comunidade mesmo essa movimentação que não se espalha para as outras comunidades, como se aquele sofrimento dali fosse apenas daquela comunidade, não fosse de todos os negros do país. Eu vou passar a palavra para a Priscila, para ela fazer os comentários dela sobre essa fala de Guto, e se quiser complementar sobre a questão do lazer ainda. Inicialmente, deixa eu mandar um salve aí para João Guilherme, né? Excelente comentário. Lembrar também, João, que essa fragmentação, ela é fruto também de processos identitários, né? Claro que existem aí outros argumentos também para essa fragmentação, mas se você não se identifica com um grupo, como você vai militar por ele, né? No Brasil, infelizmente, a identidade e a autoestima, né, relacionada ao negro, a identidade de autoestima, a identificação como negro, ela tem crescido bastante, mas ela veio de alguns anos aí, no qual foi bastante negligenciada, né? Então, há uma parcela da população ainda que, mesmo sendo negra, não se identifica como tal, né? São os dados aí, inclusive estão disponíveis para todos. E quando você não se identifica como participante de um grupo, você não se mobiliza para lutar por ele, né? Então, dentre os diversos motivos aí que fragmentam a luta, né, o movimento negro do Brasil, um desses pontos, né, pode ser pensado aí como esse. Sobre o lazer, e aí eu reforço a fala dos colegas, que pensar lazer também é pensar classe, e não tem como pensar lazer sem pensar numa mudança estrutural profunda. Porque, primeiramente, o lazer para os trabalhadores, ele não foi pensado como algo que enriqueceria culturalmente, ele não foi pensado como um benefício, ele não foi pensado como algo bom, ele foi pensado como uma forma de conformação, né? De dar a esse indivíduo uma motivação para estar ali aguentando a opressão e a exploração. Então, possivelmente, dentro do sistema capitalista que nós vivemos, raramente nós vamos ter um investimento num lazer significativo de qualidade, principalmente para as populações periféricas, né, para esses jovens que estão aí nos guetos da nossa cidade e do nosso país, né? O lazer, enquanto na sociedade capitalista, ele não é pensado para nós trabalhadores como benefício, e sim como uma forma de conformação, de nos manter ali pelo benefício do sextou, né, para poder aguentar aí mais uma semana de exploração e trabalho.
Lembrando ainda que há outros aspectos relacionados à não valorização das produções culturais, principalmente as produções oriundas aí da comunidade negra, né, do reconhecimento disso como cultura e cultura brasileira, porque é muito importante ir ao museu, mas é importante também reconhecer que o grafite que ele é feito nas comunidades, ele também é cultura e é manifestação, ele também é cultura e é sim uma manifestação da cultura brasileira e deve ser valorizado como tal, dentre tantas outras aí manifestações da população jovem. E em nossa cidade, né, apesar aí do mundo eletrônico, do qual eu também gosto muito, acredito que os nossos jovens aí estão bastante engajados em diversas produções culturais, mesmo com todas as limitações. Nós temos movimentos aí relacionados aos grafiteiros, perdão, desculpem se a expressão correta não foi essa, ao movimento aí do rap, da dança, do teatro. Então, mesmo com toda a opressão, né, eles ainda conseguem produzir e se manifestar. Eu vou passar esse comentário para Guto. Vou dar para ele agora, Guto. Eu vou ter que limitar seu tempo, viu? Eu vou lhe dar 4 minutos para você fazer um comentário sobre o que Pedro Ernesto colocou aí e fazer suas considerações finais. Pelo tempo da live, a gente já tem 1h21 de live. A gente tem que fechar nos 90 minutos, infelizmente. Beleza, vou me esforçar para falar em 4 minutos. Que a provocação, né, que foi colocada pelo Guilherme, de que como lutar se nós não nos entendemos enquanto negro. Isso é central na identidade do negro no Brasil. A Priscila colocou muito bem sobre isso. Porque, veja, quando o movimento negro nos Estados Unidos começou a eclodir no final da década, no século XIX, o Brasil, com medo, né, de que a mesma coisa acontecesse aqui, sendo que aqui o negro é maioria e lá nos Estados Unidos é minoria, o Brasil se preocupou em produzir conteúdo, produzir literatura, produzir ciência, entre muitas aspas, para amortecer os ânimos do brasileiro. Do negro brasileiro. Entre eles, o mais notável é um cara chamado, um miserável, um racista, chamado Gilberto Freire, né, para você ter uma ideia, esse cara, ele chegou no nível de romantizar o estupro do branco escravocrata a negra, tá? Romantizando o estupro, dizendo que o Brasil é fruto de uma harmoniosa miscigenação interétnica, esse baratinho aí, desgraçado, para justificar que o escravocrata não foi ruim, foi um bom colonizador, e nisso ele criou a ideia de mito da democracia racial e criou-se a ideia do mestiço, né? Ele tentou colocar o mestiço, né, o negro, entre aspas, negro de pele clara, mais próximo da ideologia branca do que da ideologia negra. Então esse mestiço negro de pele clara, ele tem dificuldade de se enxergar enquanto negro, é como a Priscila colocou. Né? Eu, particularmente, eu sou negro de pele clara, eu demorei para me entender enquanto negro, assim como tantos outros. Para o branco você é negro, mas para o ideal você amortece a luta, entende? Então toda a produção científica, o Nina Rodrigues, né, que, para você ter uma ideia, esse Gilberto Freire, ele é o mais premiado da literatura brasileira. Tem ideia do nível da coisa, premiaram o cara por essas atrocidades. O Nina Rodrigues veio analisar um legista, veio analisar o corpo do negro, dizendo que o negro tem o cérebro menor, né? Então ele foi feito para o trabalho braçal, tal. E Nina Rodrigues, ele é extremamente premiado. Até hoje, né, o Instituto de Identificação em Salvador é Nina Rodrigues. Ou seja, o Estado se preocupou com isso, entende? Para concluir, pessoal, senão eu continuo falando aqui ad eterno. Mas é isso, pessoal. É importante nós nos entendermos enquanto negros, enquanto sujeitos políticos, e juntos a gente construir a forma de resistência, né? E essa resistência só é feita na luta, só é feita na organização, só é feita junto para a gente conseguir combater esse poderio econômico que está nos oprimindo, nos exterminando, nos encarcerando. Então, finalizo minha fala aqui
convidando vocês a conhecer o PSTU, Partido Revolucionário, partido realmente socialista, um partido realmente que se propõe a mudar a sociedade, né? E não é uma mudança por etapas dentro dos limites institucionalizados pela burguesia. É realmente organizar a classe trabalhadora, os negros, as mulheres, as LGBTs, para a gente abocanhar o poder. Entende? Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Justamente a saída para o povo negro é a Revolução Socialista. Não tem outra. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, pessoal. Obrigado pelo convite. Pessoal, sabe que meu coração aí permanece em Alagoinha, sempre minha família continua aí, minha mãe, minha irmã, meu filho. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Guto, agradecemos aqui os comentários de Gilvani. Realmente a saída é o socialismo. Vou dar aqui agora 2 minutos para a Priscila fazer as considerações finais e se despedir. Bom, para não me estender, né, já que o tempo aí está curtinho, né, agradecer em primeiro lugar pela oportunidade. Espero que essa live tenha ajudado, ajude a engrossar o discurso a respeito das políticas antirracistas, enfim, de tudo aquilo que a gente discutiu, né? Espero que daqui saiam aí bons frutos, né? Daqueles que assim desejar se juntar à luta e buscar a transformação dessa sociedade, né? Só enfatizar uma fala de Elmo, que essa transformação não será feita por mim, nem por Elmo, por qualquer outro indivíduo aí que esteja ou não, né, em cargos políticos ou em qualquer outro local. Essa luta vai ser feita, só é possível, na verdade, em conjunto e com a união da classe trabalhadora, afinal, nós que movemos aí, nós que somos a força motriz dessa sociedade. Muito obrigado, professora Priscila. Eu vou fazer aqui agora 2 convites para as próximas lives. Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, teremos uma live falando sobre a opressão às mulheres e a necessidade do ativismo político. Na sexta-feira, teremos uma live também às 19 horas, excepcionalmente, para discutir precatórios e os ataques às classes trabalhadoras, porque esse precatório é sobre um direito que os professores têm sobre verbas que foram repassadas a menos, e os professores têm direito a 60% dessas verbas, e o desgoverno vetou esse dispositivo que ia permitir que os professores recebessem o dinheiro. Agradecer aí na técnica o nosso Pedro Ernesto, agradecer a todos os participantes da live, e espero que na próxima quarta estejam aqui novamente. Se puderem, compartilhem, o vídeo vai ficar no Facebook, quem puder compartilhar, comentar, curtir, a gente agradece. Saudações socialistas para todos e uma boa noite.